Um princípio bastante básico que eu uso em minha vida hoje, naturalmente, até porque já virou hábito, de como ter mais foco, mais produtividade e ao mesmo tempo mais paz. Porém, como isso é possível? Que para você, por exemplo, está dentro de uma constante evolução e uma constante produtividade, você vai ter que entrar em caos. Isso é também normal. Mas isso tudo, ainda assim você ainda consegue achar um pouco de paz. Você pode aumentar a sua tranquilidade, a sua paz, de maneira estratégica, simples, entendendo o seu ego, entendendo o ego das outras pessoas, situações e também em vários contextos que você vai saber lidar de forma sábia e também vai buscar ser estrategicamente inteligente com o seu tempo, com aquilo que você pode fazer e com aquilo que você pode melhorar. Tudo isso tendo o pilar central do ego, do tempo e do seu foco. Meu nome é Diocles Carlos, sou mentor, atleta e treinador de futebol. E hoje na correria, passando aqui mais uma vez no meu quarto, beleza? Onde já tem alguns conteúdos bastante agregador para a sua vida aqui no meu canal. Então deixa aqui no comentário o que você está achando, está me acompanhando nos meus vídeos, nos meus ensinamentos e conhecimentos compartilhados, beleza? Quando você entra em uma conversa, quando você conversa com as pessoas, por exemplo, principalmente as pessoas que são muito próximas a ti, beleza? E o pilar central aqui desse tipo de conteúdo, desse tipo de aula que eu disponibilizo aqui, é sempre você estar sempre com a mente aberta para detectar novos ensinamentos. Porque constantemente você pode aprender, constantemente você pode se desenvolver através das situações, dos contextos. E uma coisa que eu já venho há anos fazendo isso, detectei esse tipo de ensinamento, esse tipo de conhecimento e coloquei na prática cada vez mais em minha vida, é que as pessoas que você tem mais contato, seus familiares, amigos muito próximos a ti, ou quase muito próximo, pode prestar atenção, você também tem esse hábito. Você tende a perder tempo e tende a entrar em discussões, em perca de tempo, discutindo sobre temas irrelevantes, temas e assuntos que são mesquinhos, fofocas, besteiras. Se você refletir, você vai ver que a maioria das discussões, a maioria da troca de críticas entre as pessoas, quando elas se perdem dentro desse assunto aqui, é sempre originada, em média, de um assunto trivial, de um assunto que não agrega para a vida delas. Mas porque as pessoas perdem tempo, discutem, perdem energia, perdem foco por causa de situações assim? Porque o ego ele ama, ele busca absorver o máximo possível, beleza? Conflitos, ele gera conflitos, conflitos de interesses superficiais, de conversas vazias, de temas irrelevantes, beleza? É só você analisar. Então, o ego ele ama estar sempre dentro de um meio superficial, de informações inúteis, que não agrega porra nenhuma na sua vida. Por quê? Porque o ego ele tá morando na parte superficial da coisa. Assim, em resumo, para você entender bem, até para você ter um melhor aproveitamento disso que eu estou falando aqui, o ego ele sempre vai
está em situações, em falas, em contextos sociais, em conversas medianas, aonde o tipo de conversa, o tipo de conflito que vai existir ali, que vai se originar dali, vai ser de algo muito trivial, de bastante superficial, que não vai agregar, que não vai gerar nenhum tipo de conhecimento, que não vai desenvolver um aprimoramento profissional, pessoal, espiritual, seja lá o que for, de algum âmbito, mas que seja de algum âmbito denso, que possa agregar, que possa desenvolver a sua vida. Porque o ego é assim. E as pessoas, elas são regidas pelo ego, são dominadas pelo ego. E através disso eu vi que não valia muito a pena eu discutir sobre, sei lá, qual música está sendo mais tocada no momento. Tá ligado esse tipo de conversa? Porque a pessoa falava que era uma música e eu dizia que era outra. Aí a gente começava a entrar em uma busca de provar para o outro que era a música que era do momento, e não a sua música que você está defendendo. No final de tudo, sendo a minha música que eu tava achando que era mais tocada, por exemplo, sendo ela ou não a que é a mais tocada de verdade no momento, o que vai mudar, o que vai agregar? Nada. Aí no final das contas entra que as pessoas, quando entra em uma discussão, entra em uma conversa de ego, não é demonstrando ou não é compartilhando uma conversa profunda sobre algo que é relevante na vida, algo que seja cultural, algo que seja científico, algo que seja energético. Não. As conversas são medianas, as conversas são superficiais, são fofocas, são besteiras, são donzelices, beleza? Do momento, do cotidiano. E se você for analisar, quanto menos você entra em tipos de conversa assim, quanto menos você tem contato com pessoas que têm esse tipo de conversa, com esse tipo de mentalidade, mais tempo você vai ter em sua vida. Menos conflito você vai gerar, menos discussões você vai ter com as pessoas. É óbvio. Eu não estou falando aqui para você ser antissocial, beleza? É importante sim, nós seres humanos somos seres sociais, precisamos de conversa, precisamos conversar com outros seres humanos, porque isso faz bem em todos os sentidos, beleza? Principalmente na parte emocional, porque todo mundo busca se expressar, busca trocar palavras, busca trocar ideias, busca sempre formas de interações sociais. Foi assim que a civilização evoluiu, através da comunicação também. Porém, é muito importante você ser estratégico em tipos de conversa assim, porque vai ter sempre o seu tempo nela, vai ter o seu ego buscando conversas superficiais e você vai ser uma pessoa menos produtiva. Por quê? Porque você vai estar sempre sendo persuadido pelo seu próprio ego ou influenciado pelos egos de outras pessoas. E dentro desse caminho de persuasão, de influências de outras pessoas, de contextos, de influências de outros, né? Tudo através dentro do polo do ego, você tende a ver, tende a refletir, tende a perceber que as pessoas, elas vão perder tempo, elas não vão ser tão produtivas, profundas, desenvolvedoras daquilo que buscam. Beleza? E quando você tem uma vida mais voltada para aquilo que é mais eficiente, mais profundo, com mais cultura, com mais conhecimento, com mais densidade intelectual, você tende a ver que os frutos, no momento, vai ser de mais esforços, mas os frutos futuros vão ser mais densos, vão ser mais profundos. Tudo isso porque você não se elevou pelo ego mediano, normal, caracterizado e que se desenvolve naturalmente dentro do ser humano, que é da parte superficial, da parte material, da parte fofocagem, da parte de futilidade, de besteiras, de donzelices, beleza? Até porque isso também é algo bastante típico e forte na cultura da gente.
Porque a cultura da gente tem sempre esse meio de buscar falar mal dos outros, de buscar fazer fofocagem, de buscar sempre estar falando da vida dos outros negativamente, de desgraças, de doenças. Então você, quando não entra dentro de um caminho assim, você tende a ser uma pessoa mais altruísta, mais produtiva. Você tende a ser uma pessoa mais produtiva, beleza? Ah, e o que eu vou fazer se há alguém que eu conheço que é muito próximo a mim, vir com uma conversa muito superficial, que não vai agregar muito, alguma besteira. Você vai pelas vias de educação, você detecta que esse tipo de conversa não vai agregar, tipo, sei lá, fulano tá morando em outro lugar agora, tá entendendo? Aí tu olha assim, que bom. Você tende a ser uma pessoa educada, porém mais objetiva, sem dar muita corda para esse tipo de conversa, beleza? Porque se fulano comprou uma casa ou não, se mudou ou não, não vai mudar nada na minha vida, nem negativamente, nem positivamente. Então, por que eu tenho que focar nos outros? Por que eu tenho que me importar com a vida dos outros? Porque é o ego que busca isso. Então, é muito importante você ter um centro em si mesmo, não um centro aonde vai entrar em vias de egoísmo, mas um centro que você vai ver que é muito mais proveitoso você focar em si. Você buscar ser produtivo, você buscar uma vida em evolução, um estilo de vida onde você pode se desenvolver naquilo que você busca. Você pode estar buscando ser uma pessoa melhor, você pode estar buscando um objetivo, você pode estar buscando se desenvolver em outras áreas acadêmicas, um curso, uma faculdade, não sei. Então é muito importante você separar esses tipos de momentos, beleza? E para resumir aqui, esses são os princípios, beleza? Ter uma atenção e critérios para não cair em conversas de ego, ter o princípio de usar o seu tempo e o seu foco ao seu favor e eliminar distrações e besteiras do mundo, e ter o princípio de focar mais em si, porque aí você vai aumentar a sua inteligência, vai melhorar a sua vida e não vai ser uma pessoa mediana pela cultura que temos hoje em nossa sociedade, beleza? E é isso aí. Deixa aqui no comentário o que você achou desse material que eu fiz, beleza? O que você acha, o que você está buscando em sua vida e qual é a sua dificuldade presente, beleza? Tamo junto e até a próxima.